1h pelo horário de Brasília, você vai ver nessa edição do Em Cima da Hora. 13 bandidos são mortos durante uma tentativa de resgate de presos no centro de detenção provisória de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A Justiça do Rio deve decidir hoje se aceita a proposta feita pela Varig Log para a compra da Varig. Robinho não vai jogar contra Gana nesta terça-feira por causa de um edema na coxa. Leila Senenberg. Pois é, Luciano, numa entrevista coletiva, o médico José Luiz Runco explicou que a lesão não é grave e que Robinho vai ser preparado para jogar nas quartas de final, se o Brasil se classificar. O jogador está confiante. Graças a Deus não foi nada mais sério assim, né? Uma lesãozinha leve, que eu tratando aí bem, vou me dedicar agora aos tratamentos. Eu acho que dentro de 2, 3 dias eu já devo estar à disposição do professor Parreira. A seleção faz o último treino antes do jogo de amanhã. E Suíça e Ucrânia decidem hoje uma vaga para as quartas de final. A Suíça é a única seleção que não tomou gol nessa Copa. Luciano Cabral. E ainda, grupos palestinos exigem a libertação de presos em troca de informações sobre o soldado israelense sequestrado ontem na faixa de Gaza. Boa tarde, você está na Globo News, jornalismo 24 horas no ar. O juiz que cuida do caso Varig, Luiz Roberto Ayub, define hoje se aceita a proposta de compra feita pela Varig Log, uma ex-subsidiária que foi comprada pela Volo Brasil no ano passado. A Varig Log se comprometeu a fazer um adiantamento de 20 milhões de dólares para que a companhia aérea possa se manter até que seja marcado um novo leilão. No caso da Varig ser vendida para outra empresa, o dinheiro seria devolvido. O juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da Varig, Luiz Roberto Ayub, deve decidir hoje os próximos passos em relação ao futuro da empresa. Ele aguarda um parecer do Ministério Público Estadual e dos administradores judiciais da Varig sobre a proposta feita pela Varig Log, ex-subsidiária da Varig. A Varig Log estaria disposta a injetar imediatamente 20 milhões de dólares para garantir as operações da companhia até um novo leilão. A Varig Log também diz ter interesse em comprar a Varig por cerca de 500 milhões de dólares. Expectativa também em relação ao fornecimento de combustíveis. Termina hoje o prazo negociado com a BR Distribuidora. Do Rio de Janeiro, Rafael Coimbra, para o Em Cima da Hora. E de acordo com o balanço da Infraero, da meia-noite até as 9 horas de hoje, 67 voos da Varig foram cancelados. E a partir de outubro, a TAM foi autorizada a voar para a Inglaterra. A empresa passa então a dividir com a Varig a rota para Londres. Mercado financeiro atento à divulgação de informações sobre a economia americana e repercute o resultado da inflação aqui no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo e o dólar oscilam perto da estabilidade neste momento. Repórter Rosana Cerqueira está na Bolsa de Mercadorias e Futuros e tem as informações ao vivo. Rosana. A Bovespa acompanha hoje nitidamente o comportamento das bolsas americanas. Oscila entre pequenas altas, já teve alguns momentos de queda, mas sempre próxima da estabilidade. Bovespa agora sobe 0,11%, 34.701 pontos, 625 milhões de reais negociados, um volume considerado baixo para este horário. Dólar comercial também estável, zero de variação neste exato momento em relação ao fechamento da última sexta-feira, valendo agora o dólar R$ 2,23. Juros futuros, contratos com vencimento em janeiro de 2008, indicando queda também, queda de 0,06%, uma queda pequena, também próximo da estabilidade este vencimento. A taxa anual para estes contratos é de 15,49%. Os contratos futuros de juros, a maioria dos contratos opera em queda ou próximos da estabilidade, diante inclusive dos índices de inflação aqui no Brasil, indicando queda do custo de vida. Neste dia absolutamente tranquilo no mercado financeiro. Rosana Cerqueira de São Paulo para o Em Cima da Hora. Bolsas internacionais em Nova York, o índice Dow Jones alta de 0,09%, Nasdaq sobe 0,24%. Em Londres, as principais bolsas em queda. Na Europa, as principais bolsas em queda, Londres, menos 0,16%, Frankfurt, queda de 0,42% e em Paris, 0,21%, resultado negativo. 13 bandidos morreram numa troca de tiros com policiais num posto de gasolina hoje de manhã, no interior de São Paulo. A polícia investigava há meses um grupo de criminosos e hoje surpreendeu o bando armado.
Tudo o que se sabe por enquanto é extraoficial. E segundo essas primeiras informações, um grupo de criminosos estaria planejando interceptar um ônibus que leva funcionários, agentes penitenciários, para os CDPs, os Centros de Detenção Provisória. O plano seria o de interceptar esses ônibus e de matar esses agentes. Esses criminosos estariam se posicionando em locais por onde esse ônibus passaria. E isso seria num posto de combustível que fica em São Bernardo, entre São Bernardo e Diadema. No entanto, essa ação, esse plano dos criminosos teria sido descoberto pela polícia, que já estaria investigando esse caso havia cerca de pelo menos 2 meses. Aí então os policiais conseguiram frustrar a ação dos bandidos. Houve confronto nesse posto de gasolina e, pelas primeiras informações, 13 criminosos foram mortos nesse confronto. E outros 4 teriam sido feridos e estariam internados em pronto-socorros aqui de São Bernardo do Campo. O governador de São Paulo, Cláudio Lembo, disse que os bandidos tentaram atacar bases e delegacias. Ele contou que a polícia descobriu a ação através de escutas autorizadas pelo Poder Judiciário. O governo elogiou a ação dos policiais e confirmou que nenhum policial foi morto. Um balanço pode ser divulgado ainda hoje. A rebelião no presídio de Franco da Rocha, em São Paulo, terminou hoje de manhã. O motim começou depois de uma tentativa de fuga no início da noite de ontem. Os presos fizeram 2 funcionários reféns. Hoje cedo, a negociação foi retomada e em poucos minutos os presos se entregaram e libertaram os 2 funcionários reféns. Segundo os policiais, esses funcionários passam bem. E 7 integrantes de uma facção criminosa de São Paulo, acusados de homicídio, vão prestar depoimento hoje por videoconferência. Eles não podem deixar o presídio porque são considerados perigosos. Um dos empresários acusados de participar do esquema de venda de ambulâncias superfaturadas está prestando depoimento na Justiça Federal de Cuiabá. Luiz Antônio Trevisan Vedoim, um dos donos da Planam, é o último integrante da família Vedoim a ser ouvido pela Justiça. Ele, o pai Darcy Vedoim e Ivo Espínola estão presos desde 4 de maio. Das 81 denúncias contra ex-parlamentares, servidores públicos e empresários, 34 já foram aceitas pela Justiça. Robinho está fora da partida do Brasil contra Gana amanhã. O jogador fez um exame hoje de manhã que indicou um edema da coxa direita. Leila Sterenberg. É isso aí, Luciano. Numa entrevista coletiva, o Robinho disse que a lesão foi leve e que ele deve se recuperar a tempo de disputar as quartas de final se o Brasil se classificar, o que vai se classificar, a gente espera. O médico da seleção, José Luiz Runco, também está otimista. Ele acredita que na quarta-feira o jogador deve ter condições de fazer exercícios em campo. Ele tem um edema no músculo. Isso é um prognóstico muito bom, então, de antemão, qualquer perspectiva de não participar mais de partidas da Copa do Mundo é afastada, como nós tínhamos comentado ontem. Ele não joga amanhã e a ideia é prepará-lo para a partida do próximo sábado, se Deus quiser, com o Brasil conseguindo um bom resultado amanhã. O parâmetro que nós vamos ter para que a gente possa ir liberando, chama-se alívio da dor, e aí ele vai passando normalmente para o departamento médico. Ele não vai a Dortmund, ele fica aqui em tratamento com a fisioterapia, e eu acredito que na quarta-feira ele já esteja em condições de iniciar os trabalhos de campo. Ele pode ter tido algum processo até no próprio jogo e não sentiu nada, e na hora que ele fez algum esforço no treinamento, pode ter levado edema, pode ser basicamente também pela própria atividade física. Chateado de estar lesionado, mas graças a Deus não foi nada mais sério assim, né? Uma lesãozinha leve, que eu tratando aí bem, vou me dedicar agora aos tratamentos. Eu acho que dentro de 2, 3 dias eu já devo estar à disposição do professor Parreira. Você tinha essa certeza que jogaria amanhã? Não tinha certeza, né? A única certeza que eu tinha é que eu estava preparado para jogar. Infelizmente agora eu não estou. Terminou agora há pouco o treino da seleção brasileira em Berchtesgadenbach. Esse é o último treino da seleção antes do jogo contra a Gana, pelas oitavas de final. Com um campo reduzido, os jogadores participaram de um mini coletivo e treinaram cobranças de falta. A seleção não precisou fazer o reconhecimento do gramado para amanhã porque vai jogar no mesmo estádio onde foi a partida contra o Japão na primeira fase. Os jogadores e a comissão técnica vão amanhã de ônibus para Dortmund, local do jogo contra a Gana. Os cariocas já se mobilizam para o jogo do Brasil de amanhã. Os ganeses que vivem no Rio estão um pouco desconfiados sobre o resultado da partida, mas já têm uma certeza: amanhã ao meio-dia querem estar
bem longe dos amigos brasileiros. Olhando assim, ninguém desconfia. Agora, pare um pouquinho. Repare bem, o sorriso, a alegria parecem de brasileiro, mas escondem um coração rival. Não é à toa que os ganeses são conhecidos como os brasileiros da África. Esse é o Brasil de África. Todo mundo fala. 51 países de África fala. Denis é um dos ganeses que vivem no Rio. Há 5 anos trabalhando na Central do Brasil, é o mais querido da turma. É gente boa, é gente boa. Tudo bem, a amizade entre Brasil e Gana fora dos gramados é mesmo admirável, mas amanhã ela vai ficar meio de lado por pelo menos 90 minutos. Enquanto os brasileiros da África estão meio na dúvida, quanto é que vai ser o jogo amanhã? 2-1, mas não sabe. Pra quem? Pra Gana ou Brasil? Não sabe. Os brasileiros daqui de verdade estão confiantes. 2-0 Brasil. Para ver o time de Parreira brilhar amanhã, todo mundo arruma um jeitinho. A gente ainda está em dúvida, não sabe se vai ser liberado mais cedo ou se a gente vai ficar preso lá. Vai definir isso hoje, né? Se ficar preso lá? Vamos ter que assistir lá, já estão programando uma festinha já. Amanhã é tomar uma cervejinha e ficar torcendo pro Ronaldinho fazer alguma coisa. E o táxi? O táxi é só depois da manhã. Denis também não quer perder um lance, de preferência bem longe das brincadeiras dos amigos. E se a representante da África nas oitavas for eliminada amanhã, não tem problema. Ele já sabe para quem vai torcer pelo resto da Copa. Gana perdeu o Brasil. E agora Brasil. Suíça e Ucrânia jogam hoje por uma vaga nas quartas de final. A partida é só às 4 da tarde, no horário de Brasília. Mas os torcedores das duas seleções chegaram cedo. A Suíça entra em campo como a única defesa que ainda não levou gols nessa Copa. Apontados como surpresa nesse Mundial, os suíços querem manter o ritmo. A torcida desfila confiante na praça da Catedral de Colônia. E tem até referência ao Brasil no meio do vermelho e branco da Suíça. Na primeira Copa que disputa, a Ucrânia já conseguiu chegar às oitavas de final. O bom desempenho anima os torcedores. E eles acreditam que a seleção vai balançar a rede da Suíça. Esse torcedor aposta no placar de 2-0. Espanha e França se enfrentam amanhã em Hannover. Fora de campo, o confronto já começou. Um comentário em tom racista feito em 2004 pelo técnico da seleção espanhola, Luís Aragonês, ainda incomoda os franceses. O técnico Luís Aragonês, de temperamento inflamado, admitiu ter usado frases racistas contra o atacante francês Thierry Henry, com o objetivo de incentivar o atacante Reyes. Foi durante a fase eliminatória da Copa do Mundo em 2004. Aragonês alega que era apenas uma forma de encorajar Reyes, dizendo que ele é melhor que Henry, companheiro dele no Arsenal da Inglaterra. O técnico se defende dizendo que tem vários amigos negros, inclusive de infância, e que nunca foi racista. Mas os franceses não se conformam. O zagueiro Silvestre afirmou que uma vitória amanhã sobre os espanhóis será uma vitória também contra o racismo de Aragonês. Grama do ouro negociado a R$ 43,00 na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Sete soldados paquistaneses morreram num atentado suicida contra um posto de controle numa região tribal do país. O ataque aconteceu um dia depois de militantes pró-talibãs terem anunciado um cessar-fogo na região. O Paquistão faz fronteira com o Afeganistão. E no Sri Lanka, um general de alto escalão do país foi morto durante um atentado suicida. Outros 3 oficiais morreram, 5 ficaram feridos na explosão. Um homem-bomba numa moto detonou os explosivos numa estrada a 20 quilômetros da capital Colombo, no momento em que o carro do general Kulatunga passava pelo local. O carro ficou em chamas e o general morreu antes de chegar ao hospital. O militar foi um dos mais atuantes opositores dos rebeldes separatistas tamis em mais de 2 décadas de conflito. O governo suspeita que o ataque tenha sido planejado pelos rebeldes. Os Estados Unidos fecharam um acordo com o governo de Tóquio para proteger o espaço aéreo japonês. No caso de uma agressão, os militares americanos baseados no Japão disparariam mísseis Patriot para interceptar mísseis e aviões inimigos. É o que informa de Washington, Edgar Júnior.
Com a ameaça da Coreia do Norte de realizar teste de míssil balístico, os Estados Unidos e o Japão concordaram em instalar lançadores de mísseis Patriot, chamados de PAC-3, em bases americanas localizadas no território japonês. Os mísseis Patriot têm condições de interceptar mísseis balísticos ou de cruzeiro e jatos militares inimigos, mas não se sabe ainda se eles teriam capacidade de atingir o míssil de longo alcance norte-coreano, o Taepodong-2. Cada sistema de lançamento PAC-3 pode disparar até 16 mísseis Patriots e foi muito utilizado na guerra do Iraque. Comentando sobre a ameaça da Coreia do Norte em reunião na Casa Branca, o presidente George W. Bush disse que Pyongyang deve informar ao mundo sobre suas verdadeiras intenções. Segundo Bush, a comunidade internacional deve mandar uma mensagem única aos norte-coreanos, mas reconheceu que, neste momento, não tem a menor ideia do que esteja ocorrendo no país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. O presidente Bush também lamentou que a imprensa tenha divulgado que o Tesouro americano estivesse espionando contas de civis nos últimos 5 anos, como parte da luta contra o terrorismo. O programa foi duramente criticado pela imprensa e a opinião pública, que consideram a operação uma violação da privacidade dos correntistas. O Ministério do Exterior russo confirmou que 4 diplomatas sequestrados no Iraque no último dia 3 estão mortos. De acordo com um comunicado divulgado em Moscou, a chancelaria fez todos os esforços possíveis para negociar a libertação com um grupo ligado à Al-Qaeda. E milhares de timorenses foram às ruas da capital Dili comemorar a renúncia do primeiro-ministro Mari Al-Khatiri. O anúncio ocorre depois de semanas de violência e muita pressão por parte do presidente Xanana Gusmão. A renúncia do primeiro-ministro Mari Al-Khatiri foi aceita imediatamente pelo presidente Xanana Gusmão. A medida era vista como a principal saída para que a onda de violência que tomou conta do país nos últimos meses chegasse ao fim. A medida era vista como a principal saída para o fim da onda de violência que tomou conta do país nos últimos meses. Al-Khatiri é apontado como um dos pivôs da crise, que começou depois que ele demitiu, no fim de março, 600 soldados que fizeram greve. Os oficiais acusaram o ex-premier de discriminação étnica. Al-Khatiri assumiu parte da responsabilidade pela atual situação e declarou que deixa o cargo para impedir a renúncia de Xanana Gusmão. Depois do anúncio, milhares de timorenses saíram em carreata pelas ruas da capital Dili. Muitos manifestantes, com o rosto e o corpo pintados, comemoraram dançando. O ministro do Exterior e Prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta, disse estar preparado para assumir interinamente o cargo de primeiro-ministro. A decisão vai ser do partido Fretilin, com maioria no parlamento. Apesar de Ramos Horta contar com forte apoio popular, dirigentes do Fretilin disseram estar considerando 4 nomes não divulgados para ocupar o cargo. Na Itália, pesquisas de boca de urna indicam a vitória do não no referendo que consultou sobre possíveis reformas na Constituição. O resultado enfraquece a posição do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, favorável à maior autonomia das regiões italianas. De Roma, Gina Marques tem as informações. Segundo uma pesquisa de boca de urna, 52% dos eleitores se opõem à reforma da Constituição e 48% são a favor. A contagem dos votos começou às 15 horas, 10 da manhã em Brasília, e deverá terminar esta noite. A vitória do não, que pode acontecer por maioria simples, reforçaria o governo de Romano Prodi e os partidos de centro-esquerda, que fizeram campanha contra a reforma. Esta lei de mudança da Constituição, que teve amplo apoio do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, já tinha sido aprovada no parlamento em novembro de 2005. Como a proposta não conseguiu mais de 2/3 dos votos, teve que passar pelo referendo. A lei aumentaria os poderes do primeiro-ministro, diminuiria os do presidente da República e também reduziria o número de parlamentares. A reforma também daria mais autonomia financeira às regiões. Gina Marques, de Roma, para a Globo News. A chuva forte na Indonésia deixou 22 mortos no sul da ilha de Bornéu. O mau tempo também provocou transtornos nos Estados Unidos e no Japão. Um temporal com raios assustou neste domingo os americanos da costa do estado de Maryland. Casas ficaram inundadas e moradores foram forçados a sair. O aguaceiro também inundou estradas e provocou cortes no fornecimento de energia elétrica. No Japão, uma chuva torrencial atingiu a ilha de Kyushu, no sul do país.
A maioria dos rios da área transbordou, inundando ruas e casas. Houve também vários pequenos deslizamentos de terra que destruíram algumas casas. Já na Indonésia, um temporal atingiu a ilha de Bornéu, onde 1000 casas foram inundadas. Em alguns pontos, a água alcançou 5 metros de altura. É a segunda tragédia provocada pelo mau tempo no país em menos de uma semana. Na ilha de Sulawesi, a leste de Bornéu, mais de 200 pessoas morreram. A chuva é comum nesta época do ano na Indonésia, mas os danos provocados estão sendo agravados pelo crescente desmatamento. Um acidente envolvendo 2 jockeys durante uma corrida de cavalos em Hong Kong é flagrado por um circuito interno de TV. Os cavalos se chocaram numa reta. Os 2 animais caíram, um deles em cima da cerca, o outro no meio da pista. O páreo prosseguiu normalmente. Um dos jockeys nada sofreu, mas o outro, um neozelandês de 39 anos, permaneceu no chão inconsciente. Ele foi levado para o hospital com ferimentos na cabeça. Segundo os médicos, o estado dele é estável. Grupos armados palestinos exigem a libertação de mulheres e jovens detidos em prisões israelenses em troca de informações do soldado sequestrado neste domingo. A exigência foi divulgada hoje pelas Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do grupo radical Hamas, que controla o governo palestino. Também assinam um comunicado os comitês de resistência popular e o Exército do Islã. Por sua vez, o Israel determinou que o exército fique de prontidão para uma mega operação na faixa de Gaza. Euro a $1,257, R$ 2,788. Brasília amanheceu hoje com forte nevoeiro. Segundo os meteorologistas, o encontro do ar quente vindo do norte com ar frio do sul provocou uma neblina de grande intensidade. O prédio do Congresso ficou completamente coberto. Já no interior de Santa Catarina, um forte vendaval atingiu a região rural de Garuva. A Defesa Civil ainda está fazendo o levantamento do prejuízo. 2 serrarias foram atingidas. Uma delas ficou totalmente destruída. O produtor estima um prejuízo de R$ 70 mil. Agora vamos às cadernetas de poupança, saber quanto renderam então as cadernetas de poupança com o aniversário hoje. Tiveram um rendimento de 0,73%. Uma hora e 23 minutos pelo horário de Brasília. Assista a seguir ao programa Conta Corrente com Sidney Rezende. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 2 da tarde. A gente se vê, até já.